De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho de alimentação, de cuidados com a nossa alimentação aqui na companhia da Michele Garcia. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite estar aqui com vocês. Bom, a gente sempre fala, né, início de ano, né, emendado aí com o carnaval, a gente vem, né, das festas, que todo mundo extrapola um pouquinho, não é? A expressão é meter o pé na jaca. Se fosse na jaca estava ótimo, né? Mas foi no pernil, foi no, né, em tudo que, né, em todos os exageros possíveis, né? Cai num período que, não é, você está aí no pico do verão, né? E entra carnaval também, né? Tudo problemático, né? Porque você chega naquele ano assim, você fala, não, vou me alimentar de maneira saudável a partir de agora, etc. Ano novo, né? vida nova. Ano novo, vida nova, e não dura, né? Você está com a sobra do ano novo ainda nas 2 primeiras semanas, né? E é difícil engrenar uma ação mais saudável. O pessoal ainda está buscando balde, né? Exato. Que eles chutaram. Mas, assim, todo começo de ano é isso. Todo janeiro, principalmente quando o carnaval... Esse ano ainda é um pouco mais próximo, né? Normalmente é mais para o final do mês. Então, assim, é bem complexo, janeiro e fevereiro. E aí, entrando em fevereiro com carnaval, a gente vê algumas questões, não é, que a gente sempre fala, mas que às vezes passa batido, né? Uma delas é o pessoal que acompanha um bloquinho, que vai para salão, que desfila, que fica muitas horas, mesmo que não, né, à noite não está debaixo do sol e tal, mas que, né, desidrata muito, né, e não repõe isso. A falta, né, da hidratação ao longo do dia. Não adianta falar assim, consome antes de ir mais cedo, mas tem que ter durante, né? Tem que tirar um período bem rápido, pelo menos para ingerir um pouquinho, para fazer a reidratação. Também é interessante, né, a gente falar dessa questão da hidratação, porque hidratação é água, né? Não existe, você tem outros líquidos aí que podem ajudar no processo, mas nada substitui a boa e velha água. Não, é água. Principalmente quando você depleta muitos nutrientes pela transpiração excessiva, pela urina, né? No caso, muita gente segura a urina porque não tem aquele período para conseguir ir ao banheiro, aí já não expele, aí não consegue ingerir novamente o líquido e fala, não vou beber a água para não precisar ir no banheiro. E aí já sobrecarrega rim e por aí vai. Então tem que se tomar um cuidado. A gente sempre fala do consumo de água, mas sempre esquece do xixi, né? Ele é tão importante quanto o consumo. Exatamente. Né? E é engraçado porque tem gente que evita a água aí, mas não evita a cerveja. É bem isso, né? Líquido está hidratando. E muito pelo contrário, né? A cerveja, o álcool em si, ele desidrata. Mesmo sendo o teor alcoólico baixo, você está desidratando. Mesmo porque ele sobrecarrega a parte do sistema nervoso central, é onde a pessoa no outro dia acorda com aquela ressaca, porque perdeu muito líquido. Pode ver que quando você consome muita cerveja, você acaba indo mais vezes ao banheiro, né? Que você faz mais, urina mais, mas é tudo perdendo o líquido mesmo, né? A desidratação mesmo devido ao álcool. Perfeito. Aquela receita, né, a Amanda perguntando aqui, né, de intercalar, né, a bebida e a água é fundamental. Sim, não que vá amenizar os sintomas do álcool, né? Ele só vai fazer com que você se mantenha hidratado e no outro dia, como você vai estar hidratado, você vai ter um pouquinho menos de ressaca, né? Mas o consumo da água junto com a bebida alcoólica é para amenizar os sintomas. Perfeito. Porque muito da ressaca é isso, né? É desidratação. Exatamente. É a desidratação, porque aí perde o líquido do corpo, o cérebro começa a sentir, porque o cérebro também é a maior parte ligada à água, e começa aquelas dores excessivas de cabeça, né? E a gente vê isso, né? As pessoas com toda a sua mandinga anti-ressaca, né? E toma isso, toma aquilo outro, quando na verdade é água. O fundamental, né? Água. O Caio aqui, não é, também falando um pouquinho a respeito disso, né? Se fala muito da questão da mistura de bebidas, né? O quanto de fato isso procede, prejudica aí, ou o fator primordial é a quantidade, não a mistura?
Na verdade, é o teor alcoólico, né? Porque você tem a cerveja, aí você pega uma cachaça que tem um teor muito mais elevado, ou uma vodka, ou um whisky, que aí começa a misturar, vai misturar tudo em questão de teor alcoólico. E aí haja corpo para aguentar isso, tem que ser muito forte. E aí a gente acaba também vendo isso, né? Às vezes a pessoa está tomando alguma coisa que é um teor alcoólico mais baixo, dá aquela anestesiada, começa a beber outras que é teor alcoólico mais forte, não sente que está bebendo tanto e por isso tem as consequências que vão muitas vezes até além da ressaca. Exatamente. Né? Aí já passa para passar vergonha, né, Luciano? Exato, né? Mas com essa consciência, né? Eu acho que muito se fala da coisa de beber com consciência, Sim. não é? Que é difícil as pessoas que de fato fazem isso, né? E que entendem o processo para depois de fato aproveitar, né? Porque tem gente que extrapola no primeiro dia do carnaval e fica arrebentado para o dia seguinte. É muito cultural, né? Na nossa região aqui, o sair é para comer, o sair é para comemorar é beber, e as pessoas não têm esse limite. Então, assim, essa ansiedade excessiva das pessoas devido a trabalhar muito, estar muito preocupado com as coisas. Então, o carnaval é um período mais extenso. Então, eles pensam, vou extrapolar, né? Eu mereço, aquela parte de eu mereço, de merecimento mesmo, de eu já fiz isso, estou cansado disso, então eu preciso disso. E, na verdade, não é isso que deveria acontecer, né? Não, o problema não é beber a bebida alcoólica, o problema é a quantidade que é ingerida, né? Exato. Para tudo tem limite. Exato. Não é? E justamente aí, né, quando a gente fala desse exagero, não é, que acaba acontecendo muito comumente, a gente vê que a pessoa acaba juntando e potencializando, né? Como a gente falava, né? Olha, tá no sol, tá pulando, ou seja, tá forçando ainda mais a desidratação. Sim. E tá exagerando aí no teor alcoólico. Os fatores climáticos junto com a bebida alcoólica. Aí não bebe água, não faz uma alimentação adequada, não come alguma coisa que dá uma sustância no estômago, né? Aí só vai piorando. Todos os fatores aí convergem para se passar mal, para atacar o organismo. Exatamente. Júlia, né, falando de uma questão interessante, a gente estava falando de hidratação no último bloco, e ela falando de alimentação, né? Quem se prepara aí para o bloquinho, para o desfile, né, para um salão, etc., tem que se alimentar bem, mas também não pode comer nada muito pesado, porque vai estar, entre aspas, fazendo exercício físico, correto? Depende da situação, né? Se você for que nem no desfile, né? Que você vai ter um período muito extenso ali, correndo. O certo seria fazer pelo menos uma hora e meia antes, uma refeição mais resistente, para que consiga dar conta. Já um bloquinho, uma alimentação bem próximo do horário, um lanche natural, alguma coisa mais prática, dá para aguentar. Depende do tipo, né? Não é porque vai estar correndo ali, pulando, porque não vai estar num exercício intenso, né? Vai estar só numa caminhada mais leve. Perfeito. E muitas vezes a pessoa deixa de lado isso, né? Lota o cooler lá de cerveja, de refrigerante, etc. E esquece de colocar um lanchinho, não é? Que não é, pode ser ingerido ao longo do bloquinho aí, é uma boa pedida. Esses nuts, né? Castanhas, uns biscoitinhos, porque tem que levar em consideração também se for um dia muito quente, em questão da conservação do alimento, para não ter, às vezes faz um lanche natural, que eu dei de exemplo, aí coloca um atum ali, um alface, pode ser que com o decorrer do estrague, então tem que ter todo esse cuidado, né? Mas lanches práticos, essas castanhas, barrinha de cereal, umas bolachinhas, dá para levar sim. Perfeito, né? E se for levar algum lanchinho como lanche natural, acondicionar direitinho, com gelo bem embalado, para não ter problema. Numa bolsa térmica, né? Tudo certinho. Perfeito. Também aqui o Pedro, né? Falando de uma das tradições do carnaval, né, e que aqui rola muito, que é a canja da madrugada, após, né? Ele pergunta se de fato, né, é uma boa pedida, ajuda, né, ou é aquele mito que acaba atrapalhando mais que ajudando? Na verdade, se você não consumiu nada ao longo do dia, vai ser uma recuperação de energia rápida, né? Porque se você só bebeu, fez a ingestão só de álcool, não se hidratou, a canja, querendo ou não, é uma comida mais forte, né? Então vai dar uma sustância. O problema é aquela questão, né? Olha, passei a noite, o dia todo bebendo, fui lá consumir uma canja e ia dormir.
né? No mínimo vai passar mal e ainda a culpa vai ser da canja, não vai ser da cerveja. Exatamente, né? Até porque, por mais que a gente fale, é uma canja e tal, a gente tem aí, né, uns caldos mais pesadinhos que o pessoal Sim, faz, a digestibilidade, né? Tem tudo isso que tem que ser levado em consideração. Perfeito. Então, o melhor é que isso fosse consumido previamente, né? Da maneira mais adequada. Ao longo da noite, sim. não antes de... Umas beliscadas, para não precisar ser uma comida muito forte no final da noite, né? Uhum. Então, cuidado também com isso para não passar mal também. A Cláudia aqui, né, parabenizando pela temática e colocando justamente isso, né, que a gente percebe o quanto as pessoas não pensam ou não fazem uma rotina para esses dias e colocando, né, a questão de muitas pessoas depois, né, que acabam indo para o sistema de saúde ou por excesso de álcool, mas ela vê que cada ano também, né, deve ser da área da saúde, porque ela está dizendo que vê aqui, muita desidratação. Porque, querendo ou não, são vários dias. O carnaval esse ano é dia 13, né? Então, eles já começam na sexta-feira. Já vai para a edícula, já reúne família, já sai com os amigos. Então, assim, imagina, sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira. São 5 dias de folia. As pessoas, elas pensam nisso, né? Elas pensam na bebida, elas não pensam na ingestão alimentar, né? Eles querem curtir. E o curtir é o álcool. Exato. Aí desidrata, leva mais consequências. Além de tudo, né, não só em questão de saúde, de colocar as outras pessoas em risco, porque aí sai dirigindo, tem tudo isso que tem que levar em consideração, né? Exato. Fábio aqui, não é? Pessoal que já está aí numa alimentação com acompanhamento, não é? A gente vê que tem muita gente aí que já tem o seu nutricionista, etc., né? Mas acaba, né, extrapolando aí no carnaval. Ele coloca justamente isso, né? Como se pensar para tentar criar uma rotina, até porque ele fala aqui, né? Muitas vezes a rotina do nutricionista está colada na nossa rotina rotineira, assim, né, do nosso dia a dia. Como colar isso com o carnaval, né? Mas eu acho assim, Luciano, as pessoas que já têm a rotina alimentar, já vêm de hábitos saudáveis, dificilmente vai ter essa dificuldade, porque já vai pensar em si mesmo, em se cuidar. Eu acredito que o Fábio tem o mesmo pensamento, em questão de ele não vai deixar de curtir o carnaval, mas ele vai ter mais cautela. Ele não vai morrer de beber, ele vai se alimentar antes de ir, ele vai ter todos esses cuidados. O problema é as pessoas que não pensam na alimentação, que não vivem esse cuidado com a saúde. As pessoas que não têm esse hábito, que acaba extrapolando um pouquinho mais. Quem cuida de si não vai se perder por causa de 5 dias, não. Perfeito. É lógico que tem gente que vai no outro extremo, né? A gente tem aquele pessoal que vai para o bloquinho com a sua marmita, né? Que come no horário certo, etc., né? Tem-se uma tolerância nesse período, né? Também não precisa exagerar. Mas se todo mundo fosse assim, né, Luciano? Era tanto serviço a menos pra gente. Aí, ó, tá instaurado o bloco da marmita, tá certo? Nós vamos fazer um setor dos bloquinhos para o pessoal que leva a marmitinha lá para o seu bloco. Aproveitando aqui a questão da marmita, a Clara colocando, né? Que vê muitas vezes as pessoas exagerando também nisso, né? Com aquela marmita repetitiva, né? Eu lembro da época do frango e batata doce, que tudo era frango e batata doce, que a pessoa vivia de frango, batata doce e né? ovo. E whey, né? Você fala assim, como é que sobrevive a isso, não é? E não, né? Você tem alimentos similares, você pode variar o cardápio. Sim. É muito prático, não é? Essa parte de preparação de marmita, mas a pessoa tem que estar disposta a fazer toda a preparação, uma variação, de colocar pelo menos umas 3 proteínas diferentes, colocar os legumes diferentes, porque realmente enjoa. Se você não ter aquela variedade de alimentos, porque se você fizer a mesma marmita para a semana toda, na segunda e na terça vai, mas quarta e quinta e sexta vai ser meio que empurrado, né? Por isso que seria legal fazer pelo menos umas 3 variações para dar aquela misturada mesmo, para a pessoa ter a variedade e não enjoar. Porque se fizer sempre a mesma, porque é prático fazer uma refeição só, né? Já colocar tudo ali. Mas enjoa, aí a pessoa não consegue dar sequência. Muito bom. Também aqui, né, o Renato, né, colocando essa questão, né, que a gente está falando aí,
dos alimentos similares, né? Muitas vezes a gente vê o termo técnico, né? E na rotina das pessoas, né? Olha, carboidrato e etc., né? Se não, como popularizar mais isso, né? E das pessoas entenderem, ó, quais são os grupos de uma maneira mais clara. Ele coloca que deveria ser até na rotina das aulas das escolas mesmo isso, né? Seria bem interessante, porque realmente é carboidrato, proteína, lipídio, né? O carboidrato nada mais é do que os grãos e farinhas. Eu sempre falo para os meus pacientes, proteína é tudo que for de origem animal, e lipídio é gordura. Então, assim, infelizmente, não é todo mundo que tem esse contexto, que tem acesso a essas informações, né? Então, é muito mais prático. Grãos e farinhas, todos são carboidratos, e tudo que for de origem animal é proteína. Muito bom. A Michele também colocando isso, não é? A gente falando de proteína aqui, né? Ela falando de proteína boa e proteína ruim, né? Existe de fato isso? Existe assim, não que são boas e ruins, tudo é proteína. O que vai mudar é o tipo de preparação, porque existem as carnes magras, que aí no contexto elas têm menos gordura e acabam sendo boas. E tem as carnes mais gordurosas, que acabam sendo as vilãs, né? Que ninguém tira a gordura da picanha. Então, assim, é tudo extremo. Tudo que for em excesso vai fazer mal. Um pedaço de picanha na sua rotina, em um final de semana, um dia da semana que seja, não vai mudar muita coisa. Também aqui a Fabiana colocando, não é? Da questão de... como você colocou aí, do preparo do alimento, né? Olha, tudo bem uma carne vermelha muito gordurosa, né? Então, de como equilibrar isso. E é isso, né? Uma carne, até como limpar a carne vai fazer a diferença no final das contas. Sim, no final das contas, tudo que vai levar em consideração é o modo do preparo realmente. Como você fez ali, independente de ter pegado uma carne que tem um pouco mais de gordura, tirar essa gordura, ou optar por uma carne de um corte mais magro. Não precisa necessariamente ficar só à base de frango, né? Tem o peixe também, que é mais leve, mas não deixa de ser saudável também. Não é porque a carne vermelha seja um pouco mais gordurosa que não vai ser saudável. O José Carlos aqui coloca também uma questão interessante que, né, para algumas pessoas, aí a gente está falando de carnaval, etc., né? Cãibra, né, para o pessoal que não se exercita, etc., né? Banana realmente é bom, né? Que os alimentos são bons para evitar? A banana ela é rica em potássio, então isso é uma deficiência de potássio no organismo, né? Ou a falta de resistência, né? Que não faz o exercício. Mas o correto seria fazer uma suplementação, passar pelo médico, nutricionista, solicitar os exames, ver se realmente está com deficiência, para também não fazer o excesso, né? Errar pelo excesso. Porque às vezes é isso, né? A pessoa tem um sintoma por algum motivo, mas não exatamente é o clichê do sintoma, né? Sim, pode ser muscular, pode ser metabólico, pode ser qualquer situação, mas todo mundo pensa na coitada da banana, né? Exatamente. A banana resolve, tem bastante potássio, mas não necessariamente por um longo prazo, né? Perfeito, não é? E às vezes a pessoa mesmo consumindo tem deficiência por outros Sim. problemas, então precisa checar isso aí. Isso. Né? E não adianta nada assim, né? A pessoa vive a vida inteira de picanha, né? Chega no dia do bloquinho, resolve comer banana e acha que vai resolver a vida. Não funciona. Né? Então tem que ter uma rotina alimentar aí saudável para ter o resultado. Sim, não que não seja necessário se preparar, né? Não que uma alimentação saudável ali naqueles dias não vai resolver, mas não vai fazer milagre, né? Exato. Quanto mais antecedência tiver nisso, mais rotina tiver nisso, melhor é. Melhor. Né? Então não adianta ser só no dia, porque senão era muito fácil, né? Vou correr uma maratona, chego na véspera, né? E faço alimentação saudável na véspera e tudo se resolve. Não dá, né? Uma outra questão que não está diretamente relacionada com a nutrição, mas que é importante a gente falar, que é roupa. A gente está falando de hidratação, transpiração, etc., não é? Quanto mais pesada a fantasia, etc., vai prejudicar esse processo. Sim, com certeza, porque você vai ter que carregar aquele peso, então vai exigir mais das suas articulações, né? Joelho, se você já estiver acima do seu peso, né? Então tem aquela sobrecarga do peso, mais da fantasia, tem que se levar tudo em consideração. A Matilde colocando aqui também, né? Um cuidado especial
com as crianças, né? Muitas famílias levam as crianças para acompanhar, esquecendo que elas não têm o mesmo ritmo. Com certeza. Eu falo assim que para você levar uma criança, você tem que estar disposto a estar ali com a criança. Porque sim, aí sim você vai ter que levar a sua térmica com os alimentos para eles, uma água de coco, a água mesmo em si, para ajudar na hidratação deles também, né? Exatamente. E saber que o timing da criança não é o mesmo que eu, né? Olha, eu ficava no bloquinho 6 horas, 7 horas direto com a criança, eu não vou fazer isso. Não, pelo amor de Deus. Entendeu? Pais e mães, né, se atentem a isso, né, porque infelizmente a gente vê muita gente extrapolando com a criança junto. Infelizmente é muito comum, Luciano. Eu te falo porque sim, eu vejo crianças. Eu fui agora na festa de Reis, porque o meu marido gosta muito, e eu vi uma criança ali que no mínimo deveria estar com 1 mês. Eu sou mãe agora, eu tenho um bebê de 1 e 9 meses e eu fiquei desesperada, porque eu tive o cuidado de não sair com o meu filho, respeitei ele, sabe? E até hoje eu respeito muito isso. Ele apaga, como diz, acaba a bateria, porque é difícil acabar a bateria com as crianças, viu? Mas na hora que acaba, a gente pega o que a gente tem que pegar e vai embora. A gente respeita muito. Porque, querendo ou não, a gente já teve esse nosso período, a nossa fase, e a gente tem que respeitar isso. E é todo um processo, né, de fase, como você coloca, né, metabólico, que precisa de sono na quantidade na hora certa, para o desenvolvimento dessa criança. Sim, até mesmo em questão de barulho, porque carnaval é muito barulho, eles não estão acostumados, se vem de uma rotina de uma família que não tem muitas festas, que não tem esse hábito, e eles precisam de descanso também, né? E uma alimentação muito mais regrada do que o adulto. Perfeito. E às vezes fala, né, aparentemente está descansando, está dormindo, etc e tal, mas a gente sabe, né, você dormir com o som ligado. É a mesma coisa, né? Você sabe que tá, mas não está completamente, né, descansando como deveria. Rafael aqui também parabenizando pela temática e colocando também uma outra questão, né, que é muito comum do período aí com os exageros característicos, não é? Que é de fato das pessoas muitas vezes passarem mal e continuarem bebendo. Né? De levar o organismo ao extremo mesmo. Né? É que nem eu te falei no começo, né? As pessoas não têm esse cuidado, não faz alimentação antes, não tem esse cuidado com a hidratação. Então, o organismo vai sentir, o corpo não aguenta. E se ainda continuar, é que nem a nossa amiga, a Cláudia, se eu não me engano, ela vai receber esse daí lá, com certeza. Então, tem que se tomar todo o cuidado aí para não se ter nenhum tipo de problema dentro dessa ação. Lívia, aqui também uma questão que é interessante, não é que não é só extrapolar, né, mas é extrapolar num conjunto de dias, né? São então, muitos dias, né? Também tem essa questão, né? Não tem um tempo aí de respiro entre um dia e outro do carnaval. As pessoas acham que por ser 5 dias de carnaval, eles têm que aproveitar os 5 dias como se não houvesse o amanhã, né? E vai ter, gente, infelizmente. E aí é onde você vai levar o seu organismo ao extremo, pode ser que aconteça algo pior, né? Metabolicamente, você chega lá com não só a desnutrição, mas com alguns outros fatores associados, sobrecarga renal, fígado, porque tem que ver tudo isso também. E eu acho que, ao meu ver, né, que preserva a saúde não é necessário, mas as pessoas não pensam assim, quer aproveitar aquele momento, né? Igor também com uma questão interessante que é a seguinte, né? A gente está falando aí dos cuidados com excesso de bebida, com a hidratação, com a alimentação para o período, mas ele coloca uma outra coisa que é assim, né? A gente leva o organismo ao extremo em vários fatores e um deles, né, que ele coloca aqui é sistema imunológico, porque a gente está no meio de um monte de gente, né? Sabe, carnaval é excelente para se pegar uma virose, né? O pessoal beija um monte de boca desconhecida no período também, né? Então está muito exposto a isso, não é? Aí ele questiona justamente isso, né? Tem alguma alimentação que ajude a melhorar o sistema imunológico para o período? De imediato, não. O sistema imunológico tem que ser tratado bem antes. Assim, não é porque você fez alimentação de 3 dias que vai melhorar isso. A vitamina C, esses complexos vitamínicos, uma
uma alimentação à base de frutas, verduras, legumes, que são bastante vitaminas, minerais, isso ajuda muito no decorrer. Mas assim, não é um mês, uma semana antes que vai fazer seu sistema imunológico mudar. Não é do dia para a noite. Exato. Realmente tem que ter o cuidado bem antes, bem antecipado. Exato, mas já fica a dica aí, não é que se isso está na sua rotina, vai ajudar. Quando a gente fala de complexo vitamínico, né, a gente vê cada vez mais uma diferença do passado, que antes as pessoas iam lá, compravam complexo e ingerindo sem saber se precisava ou não. Né? Uma rotina cada vez mais comum de se fazer, de fato, exames, Sim. ver o que falta e repor o que falta. Exatamente. É que antigamente ainda tinha o tabu de que vitamina engordava, né? Ah, vou tomar vitamina, a vitamina engorda. Não, não engorda. Mas assim, a suplementação, ela é realmente feita quando há necessidade. Se suplementa quando falta. E pelo período necessário. Exatamente, tem um período. Os exames, um exemplo, a vitamina D, que é a do sol. Muita gente usa muito protetor solar, não tem um hábito de ficar no sol mesmo, exposto, até mesmo por causa dos infravermelhos, que está muito excessivo, né? E aí não faz, vai lá com o exame com deficiência, tem que fazer reposição de no mínimo 3 meses e repetir os exames para ver se normalizou, se como que está as taxas. Não é que ele fala, não tomo sol, então vou tomar vitamina D. Aí tem também as unidades que devem ser tomadas pelo período, tudo certinho. É a mesma coisa do complexo vitamino. Ele tem todas as vitaminas, mas tem as específicas, zinco, magnésio, potássio, cálcio, que tem que fazer a reposição individual, né? Perfeito. E também checar na rotina, né? Olha, estou fazendo reposição porque eu preciso naquele momento, mas como eu mudo a minha rotina para absorver isso de maneira natural, seja pela alimentação, seja com exposição um pouquinho ao sol e etc. Sim, porque tem, né, também as interações, que nem o cálcio. Eu faço suplementação de cálcio, que aí eu preciso de um horário específico. Faço a suplementação do ferro, preciso da vitamina D para absorver o ferro. Porém, tem que ser em horários distantes de fontes de cálcio. Então, tem que ser levado tudo em consideração. Não é porque eu estou fazendo suplementação de cálcio, ferro e vitamina C que eu vou colocar tudo junto. Então, um vai atrapalhar na metabolização da outra. E isso é um erro muito comum quando a gente pensa em polivitamínico, né? Porque você está usando tudo junto e jogando tudo fora no xixi, inclusive. É que as dosagens de polivitamínico, elas são menores, né? Eles nunca têm a quantidade do valor diário recomendado, né? Dificilmente vai atingir 100%. Então, depende de como você está usando também o polivitamínico. Mas se toma no horário errado, se toma com interação errada, etc., é dinheiro jogado fora. Vai fazer xixi rico em vitamina. Exato. Né? Então, por isso que é bacana procurar o profissional, fazer os exames, não é? Sim. E ter um acompanhamento. O nutricionista está aí para isso, né? Não é só para adequar a alimentação que você tem que comer. Ele está ali para cuidar metabolicamente também do seu corpo e organismo, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, de olho aí nessas questões para não ter nenhum problema mais sério, não é? E de fato, né, quando a gente pensa em tudo isso, isso vai ajudar o sistema imunológico, vai ajudar no equilíbrio do organismo, vai muitas vezes até reduzir inchaço, não é? Que a gente vê que muitas vezes, estou inchado, etc. e tal. Absorção errada de vitaminas, ausência de vitaminas. Sim, pode ser também um excesso de sódio, né, que dá essa retenção hídrica também, ou até mesmo a falta de água, né, porque estou inchada, não vou beber água. Muito pelo contrário, tem que beber água, né, para eliminar esse sódio. Exatamente. As pessoas falam, eu estou muito inchada, estou com os pés inchados com retenção, não vou beber água. É muito contraditório, você tem que beber água. É o processo complexo aí, e por isso que é importante conversar com um profissional, não fazer por conta, não cair aí no Dr. Google e na consulta dos amigos. Dos amigos, Muito bom. Relação aí às dietas, aos regimes, etc. Tem gente que entra no projeto verão, né, na metade do verão, né, com o carnaval chegando, não é? E muitas vezes comete os exageros, não é? A pessoa não se alimenta porque quer chegar no corpo perfeito e depois esse corpo vai desmaiar na primeira meia hora de carnaval. Tem que ter resistência, tem que ter um organismo preparado para isso, né? Não é porque é o carnaval que
dou conta, né? E os exageros, né? Tanto em questão de muito quanto de pouco, né? Tudo tem que ser levado em consideração e analisado. Exato. Tem muita gente usando aí o chamado jejum intermitente, né, enquanto ferramenta, né, uma parte aí das pesquisas recomendam, outras não e tal. E é o que o Felipe coloca, né, jejum intermitente e carnaval combinam? Olha, Felipe, depende. Se você tem uma rotina de jejum, se a sua nutricionista, o seu médico, se você não é diabético, se você tem o seu sistema endócrino todo funcionante, tem que ser levado tudo em consideração. Por quê? O jejum, ele foi até falado no Fantástico, né, essa semana, que assim, ele tem que ser feito da maneira adequada, porque tem de 12 até de 48 horas. Se você, eu falo muito isso para os meus pacientes, resolve fazer um jejum intermitente de no mínimo 16 horas. E você vai lá e quebra. Você vai no carnaval e não comeu nada e vai beber bebida alcoólica. Cerveja tem carboidrato. Você quebrando o jejum com carboidrato, você vai sobrecarregar seu pâncreas, você vai produzir muita insulina no seu organismo e vai fazer com que ele sobrecarregue. Isso hoje, no carnaval, nesses próximos 5 dias, você não vai sentir efeito, mas futuramente você pode estar se tornando diabético. Porque o seu pâncreas vai parar de produzir, você vai ter muita insulina disponível no seu organismo, você não vai metabolizar aquilo. Então, assim, não é para todos. É usado como estratégia e tem que ser levado muito em consideração como é feito. Então, por isso, todo cuidado. Porque a pessoa só vê o momento, né? Esquece que é uma ação de médio e longo prazo. Sim. E que isso está gerando outras consequências. Tem chegado muita gente, porque agora está na moda, né? O jejum intermitente. Tem chegado muita gente lá no consultório fazendo de maneira errada. Eu falo assim, eu falo para todos, consulta gratuita aqui, não se quebra jejum com carboidrato. Porque isso futuramente vai dar problema. Eu já acho difícil o jejum, né? Você falou de 12 a 48 horas, eu já penso em 6 horas sem comer, já é um... Já acordo morrendo de fome. Já é um pânico, entendeu? Imagine 48 horas, né? Inviável aqui, né? Impossível se pensar em algo desse tipo, né? E também a gente tem uma outra questão aí, que é justamente isso, né? Olha, a rotina saudável de alimentação, não é? Que seria a coisa mais viável em todos os casos, parece que as pessoas arrumam uma desculpa ou arrumam coisas muito mais complexas para fazer do que a rotina saudável. Eu vi uma postagem falando sobre uma postagem tipo de uma rede de fast food, né, oferecendo um lanche por R$10,90, R$12,90, assim, e as pessoas consumindo muito, sendo que do lado tinha uma refeição, né, um prato com arroz, feijão, carne, saladas, pelo mesmo valor. E as pessoas, elas optam muito pelo prático. Então, assim, vou comer aquele lanche ali que é mais prático. Mas o arroz e o feijão ali, que já estava pronto, era só pegar e se servir, também é prático. Mas a pessoa vai muito pelo paladar, em questão de aquela parte de recompensa, de eu mereço, eu posso. Então, aí depois fica com aquela parte frustrada, né? De porque eu comi, eu não deveria ter comido, por que eu fiz isso, agora eu vou ter que começar tudo de novo. Os hábitos alimentares, hoje em dia, é muito inverso. As pessoas antigamente, elas faleciam muito mais velhas, porque, querendo ou não, elas plantavam, elas colhiam, elas cuidavam da criação. Hoje em dia, não. Hoje as pessoas, elas preferem ir lá no mercado, comprar, fazer uma coisa rápida, do que parar aquele período para fazer, que seja 4 horas, para fazer as suas marmitas e congelar para se tornar prático durante a semana. As pessoas querem muito praticidade. Eu vejo as mães dando suco com aqueles bolinhos prontos, cheio de sódio, cheio de açúcar para as crianças, e não parando 5 minutos que levam o mesmo tempo para colocar ali para fazer num forno, em alguma coisa que dá para ser rápido, sabe? Todo mundo fala com a desculpa de eu não tenho tempo, mas quem faz o tempo é você. Maria Júlia aqui, falando a respeito, né, a gente estava falando muito de hidratação, né? Dos isotônicos, hidrotônicos e afins, né? Se de fato, nesse caso, são interessantes, né, ou não. Olha, tem que ser levado em consideração também, porque tem uma quantidade, né, de nutrientes que ele acaba organizando ali no organismo. Eles são usados para atletas de alta performance. A pessoa que vai ali só correr um bloquinho, achar que está tomando esses isotônicos, estão melhorando alguma coisa, pode ser que o excesso também faça mal.
Então tem que ficar também de olho aí em como se consome isso. Sim, hidratação é água. Não tem jeito. Não adianta querer tentar maquiar, tentar fazer uma outra maneira. Da mesma maneira que toma isotônico, toma água. E porque todo mundo fala da questão dos sais, dessas reposições, não é? Mas a gente tem que lembrar que dependendo do isotônico, além dos sais, tem o corante, tem o conservante. Tem o açúcar, tem tudo, né? Que está lá no pacote também, e que às vezes atrapalha, inclusive, a reposição disso. Sim, o isotônico, o bom mesmo, ele vem em pó para fazer a diluição correta. Não é esses que a gente encontra... Não é gostosinho. Não é. Ele tem que ser feito na diluição correta também. Então, assim, não é tão fácil só pegar e beber, sabe? Então, pensar nisso e fazer a opção pela água, né, mais saudável e cumpre melhor o papel. Né, sem riscos, sem né? risco, né, de uma maneira mais racional, inclusive mais econômica. Muito. Né? Também, né, quando a gente fala da questão, né, de hidratação, a gente teve uma polêmica aí que o Pedro está lembrando, né, dos copos Stanley, né, na questão de ter chumbo, de ter contato, de não ter, etc. E ele coloca, né, e isso faz um alerta para onde a gente coloca a nossa água, por exemplo. Não está nem falando da bebida, né? Mas a gente vê aí muito, não é, a embalagem plástica e estrutura, e o quanto isso também pode ser danoso. É o modismo, né? Tá na moda, então comprou, uma marca grande lançou, mas ninguém pensou antes, né, nos cuidados que levariam. É um metal pesado, ele faz mal para o organismo e para ser expelido, ele precisa de um tratamento para que saia do nosso corpo. Então, assim, é prático, leva o copo, aquele negócio de não ter que ficar carregando, né, copos, correr o risco por causa também da pandemia que veio, aqueles negócios de compartilhar e tudo mais, cada um tem o seu. Mas até onde é benéfico, né? A Luísa aqui também perguntando um pouquinho a respeito de rotina, quando a gente fala aí, né, da hidratação, né, se fala muito da questão da quantidade de litros de água que a pessoa deve ingerir no dia, né? Ela diz que pergunta se procede isso, né, e se é uma relação de peso, qual é a relação que se leva em conta para saber o quanto se deve ingerir de água. Isso, existe um cálculo, né? Um cálculo que deve ser feito. É o seu peso vezes 35. Isso para a população comum, né? Porque aí se for alguma outra comorbidade, alguma coisa tem que ser associado. Mas o básico é o peso vezes 35, que aí vai dar a quantidade de líquido que deveria ser ingerido no mínimo. De ml aí Isso. específico, né? Então peso versus aí vezes 35 para dar o cálculo. Uma outra questão aqui que se coloca, que o Gilmar coloca, é do excesso de consumo de líquido, que também pode ser prejudicial. Sim, todo excesso faz mal, né? Independente. Por exemplo, você acabou de beber água e vai fazer uma corrida. Você vai passar mal. Tem que todo o tempo, né? Ou durante o exercício. Está lá fazendo uma academia, fazendo esforço, força mesmo, né? E bebeu muito líquido. Na hora que você for fazer a força, você vai vomitar. Vai passar mal mesmo. Então, cuidado também com isso. Sim, né? o líquido é durante o dia todo, não é aquele período tipo, olha, eu tenho que beber 2 litros de água, eu vou sentar aqui e vou virar 2 litros de água e beber a quantidade de água do dia. Não, ele é ao longo do dia, né? Então, por isso que é interessante ter o cálculo. A gente vê hoje em dia todo mundo com as garrafinhas de medida lá. Sim. Né? Para de fato ser um referencial e tentar levar isso ao longo do dia todo. Sim, para ter uma referência, né, de realmente eu consumir a quantidade adequada, não estou extrapolando, não estou exagerando, ou não estou bebendo ao menos do que isso, né? Tem muita gente usando também, ao invés da garrafa gigante lá que a gente vê muitas vezes a pessoa, garrafinhas menores fracionadas, né? Eu sei que essa é para amanhã, essa é período da tarde, essa é da noite, até para ter mais esse controle de As fracionamento. de 500 ml. É bem legal fazer isso. Que é uma dica simples. Sim, e prática, né? Para as pessoas entenderem que deve consumir. A Natália também com uma questão interessante, né, que ela disse que ela mudou uma rotina, que ela consumia muito refrigerante, não conseguia cortar, né, e que foi reduzindo aos poucos e colocando o suco natural, né, através de polpas, etc., dentro da rotina. Diz que viu aí que é prático e que conseguiu com isso melhorar nesse conceito.
Sim, parabéns, Natália, por tirar esse excesso de açúcar no seu organismo. Porém, o suco, ele também tem a frutose que vai transformar em glicemia no seu organismo. Então, assim, não consuma só o suco. Tenta beber água, tenta beber alguma outra coisa que seja benéfico também. Porque tudo que é líquido entra na ingestão hídrica, né? Mas, assim, o excesso também do suco natural, independente de ser da fruta, de ser natural, ele também, a não ser que você não tenha, né, nenhuma patologia, mas se você tiver uma disposição para diabetes, vai ter uma quantidade excessiva de açúcar no seu sangue. Então, também aí equilibrar isso, né? Mas eu acho que é um caminho, né? É uma dica, né? Reduz Sim. uma coisa, né? Porque a quantidade de açúcar também do refrigerante comparado com a frutose é absurdamente maior. Muito. E isso abre brecha para a gente pensar justamente na questão, né? De se fazer uma transição alimentar, né? Muita gente vai no radical, né? Olha, consumo tudo ultraprocessado, estou com o paladar habituado a isso, aí do dia para a noite eu viro exemplar na alimentação. E muita gente não consegue, né? Tem pessoas que têm que ser extremista, né? Tem que tirar, senão não consegue. Mas 90% das pessoas não conseguem. E você tirando gradativamente, você consegue tirar muito mais fácil do que extremo, né? De tirar de uma vez. Se você conseguir fazer essa troca, de mudando os tipos de alimento, acaba sendo mais tranquilo essa transição, né? E de fato, porque também é a questão que a gente fala do hábito alimentar, né? Muitas vezes até refazer esse paladar. Sim, é que nem o café com açúcar, né? Tem pessoas que falam, eu não consigo tirar. Tira gradativo. Se você colocava 2 colheres de açúcar, coloca 1,5, depois põe uma, até chegar na meia e ir tirando, sabe? Não precisa tirar. Se você gosta daquele café melado, e aí de repente você pega um café sem açúcar, você vai sentir a diferença no paladar. Então, você tirando gradativamente, você vai adaptando o seu paladar, vai fazendo com que ele entenda. E quando você chegar lá, você já chegou e nem percebeu que chegou. Tem que fazer esse refinamento do paladar para se habituar e de fato, né, ter esse diferencial de rotina. Augusto aqui também, não é? Tá colocando aqui, não é? Como fazer, nesse caso aí que a gente estava falando especificamente da transição, né? A questão das alimentações na rotina, porque cada hora, olha, às vezes fala que o sujeito tem que comer só X refeições. Não, tem que comer de hora em hora, né? Isso, ele diz que às vezes fica perdido. Depende da rotina, depende do objetivo, depende das patologias. A gente tem que estudar o indivíduo como individual mesmo, sabe? Cada pessoa é assim. Tem pessoas que têm a necessidade de comer de 3 em 3 horas. Tem pessoas que não conseguem devido à rotina, só toma café da manhã, almoço e jantar. Então, assim, não consegue fazer os lanches intermediários. Não existe um padrão de que tem que se alimentar de hora em hora. Cada um é si, cada um é por si, então cada um tem a sua necessidade. Então, talvez você não consiga, mas não é porque você não consiga comer de 3 em 3 horas que você não vai ter sucesso no seu objetivo, entendeu? Cacilda, né, tem pedras na vesícula, diz que o médico retirou carne vermelha e alguns outros alimentos e só liberou o consumo aí, né, de carnes brancas, ovos, verduras, não é? Em alguns casos isso acontece, né, ainda mais quando a gente pensa em cálculo, né, seja da vesícula ou em outros, é feito um exame para saber os alimentos que são mais propensos a criar esse tipo de cálculo. Sim, normalmente ele tirou para que não aumente mais, né? Porque cálculo na vesícula, infelizmente, vai cair numa cirurgia, né? Porque não tem como ficar. Então, provavelmente ele quis fazer isso para que você tenha uma situação mais adequada até o período que chega a recorrer isso, mas para evitar que isso aumente, né? É que nem os cálculos renais, né? Eles fazem análise do cálculo para saber o que tipo de nutriente que está ocasionando. Se é excesso de cálcio, excesso de potássio. Então, tudo tem que ser analisado. Perfeito. É aquela situação, né? Olha, não é em toda situação que aquele alimento causa, mas no organismo que se detecta que é isso que está causando, tem que se evitar. Sim. Né? E também aí a gente cai num outro fator, né, que cada organismo é um organismo, né? Então o que causa o cálculo numa pessoa não é o mesmo que causa na outra.
O excesso pode causar, a deficiência pode causar, então não é a mesma receitinha de bolo para todo mundo, né? É que nem na academia, vamos lá, o mesmo que dá um para um, vai dar para o outro. Infelizmente não é assim. Exato. Né? Então, se o médico recomendou, é porque sabe que são esses itens Exatamente. os que podem causar, então tem que tomar cuidado com esses itens. Patrícia mandando um grande abraço. Michele está dizendo que você cuida com todo carinho e competência do filho dela. Está elogiando o trabalho. Obrigada, Paty. Crianças também é um outro desafio aqui, não é? Que a Alzira coloca, que é justamente isso, né? Tem vontade, vê as embalagens, e aí rola esse mito, né? Dos pais, dos avós, da vontade, né? A vontade, né? Como se fosse um ser diabólico e que se não cumprir a vontade a criança vai ficar doente, etc, né? Como se aquele doce ultraprocessado não deixasse doente do mesmo jeito ou até pior. Olha, Luciano, eu te falo com propriedade, porque eu tenho um bebê de 1 e 9 meses. O meu filho, ele consumiu açúcar, eu posso contar nos dedos quantas vezes e onde saiu do meu limite. Porque até então eu faço as marmitas de legumes dele, eu tenho aquela disposição de fazer, a alimentação dele é muito saudável, apesar dele pesar 16 quilos, ser filho de nutricionista, mas assim, ele é muito saudável. Os cookies dele, as bolachinhas que ele come sou eu que faço, então assim... Ele vê as coisas, uma estratégia que eu fiz para que não acontecesse, porque eu realmente sou contra, porque eu preservo a saúde, eu estudei para isso. Todo mundo vai, o consumo de refrigerante na minha família é muito grande, e ele vê. O que eu fiz? Eu peguei uma garrafinha daquelas minis, coloquei água e toda vez que ele olha e aponta, eu dou a garrafinha, que é a mesma embalagem, só que menor, com água. Ele bebe e se sente satisfeito. Não é porque ele está vendo aquilo que ele sente vontade. Ele não sente vontade do que ele não conhece. O que pode acontecer na hora que ele estiver um pouco maior, não nesse período ainda pequeno de introdução alimentar, de cuidados e tudo mais, com os 4, 5 anos, que aí ele já tenha tido acesso àquele alimento, que aí ele vê alguém comendo, aí pode ser sim que ele tenha vontade. Mas isso vai muito de como você educou, de como você criou. Por mais que ele consumiu açúcar, o paladar dele não é o de açúcar. Então, ele não consome com excesso. Ele já chega e fala, toma, mãe. Então, assim, um pouquinho que ele consumir já é suficiente. Então, eu não tenho aquele, nossa, ele está comendo açúcar, eu vou surtar. Que teria que ser até os 2 anos. São pontuais, são situações que foram pontuais. Mas que isso vai do trabalho que eu tenho, do cuidado que eu tenho, de todo mundo que envolve ali, que respeita a minha opinião. Então, assim, é difícil, não é fácil. Só que hoje em dia, é que nem eu falei um pouco mais cedo, a prática de desembalar, eu vou no mercado, compro um suco e um bolinho e eu vou dar, é muito mais prático do que você gastar todo aquele tempo preparando. Então, a criança vai olhar... Se ela não conhece, ela vai continuar, ela não vai pedir. Se ela pedir, é porque ela já conhece. Exatamente. Então, aí sim, ela vai sentir vontade. Ou pede na onda de ver outra criança também consumindo, né? Também muito tem muito difícil, Luciano. Porque, tipo assim, eu tenho meus sobrinhos pequenos. Os meus sobrinhos têm o hábito de consumir o açúcar e o meu filho não consome. Tipo assim, eles sentam do lado, eles comem juntos, mas assim, o José Renato come o dele e as crianças comem o deles. Então, assim, ele não conhece aquilo. Então, para ele, eles estão mastigando, ele também está mastigando, está tudo certo. Muito bom. Michele, gratidão pela participação aqui conosco, né? Esperamos aí que as pessoas tenham uma preocupação também nesse sentido com o carnaval, se hidratem, né? Se alimentem da maneira correta. E fica sempre o convite aqui para participar conosco. Obrigada pelo convite. Se beberem, não dirigem, pelo amor de Deus, pessoal. Tenha cuidado, se hidratem, façam uma alimentação saudável e se precisar de mim, estou à disposição.